Olá, eu sou o Daniel Salsa, essa aqui é a Troll TV, seja bem-vindo ao 12 Minutos para Entrar aos Vivos. E você que está aqui chegando pela primeira vez, ou você que também não está na primeira vez, o que você tem que prestar atenção? Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar brincando. Vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar falando sério. Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar falando sério mesmo. E vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar brincando mesmo. E tudo que você tem que fazer é ficar prestando atenção. Será que ele está falando sério? Brincando, sério ou brincando? É super simples, vai dar super certo, mas seja bem-vindo aos 12 minutos para entrar aos vivos e fique aí com o episódio de hoje. No espetáculo Verdades Convenientes, que eu estreiei em abril de 2014, já fiz aproximadamente mais de 2.000 apresentações, ele conclui com a seguinte mensagem: hoje, nós vimos que os valores são eternos, eles moram dentro da gente. Todos nós, com o nosso poder de agir somado à nossa responsabilidade, é o que constrói a nossa liberdade, agindo com simplicidade, buscando orientação quando a gente precisa. E a gente sempre precisa de orientação. Se a gente fizer isso, a tendência é a nossa vida ter muito mais sentido, muito mais graça e muito mais significado. E para o propósito de hoje é o suficiente. Não vou ficar aqui dando spoiler de mim mesmo, porque nem eu tenho spoiler de mim mesmo. Hoje, decidi usar o meu poder de agir com o máximo de responsabilidade possível para falar justamente o que será que o autor, que no caso sou eu mesmo, quis dizer com o poder de agir com responsabilidade é igual à liberdade. Então, segura na cadeira, desapega da matéria, libera a alma do corpo e vamos pensar a respeito. Eu sou Daniel Salsa, esse é o 12 Minutos para Entrar aos Vivos. Se você por acaso está existindo, então esse assunto te interessa. Nesse mesmo espetáculo, tem um momento que eu faço uma interação com o público que eu pergunto assim: quem aqui já ouviu falar de uma frase muito inteligente, muito profunda, de um autor desconhecido que diz assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser? Você, com certeza, já ouviu essa frase. E na sequência, eu ainda me dirijo para algumas pessoas da plateia e pergunto: quando você ouve a palavra liberdade, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E as 3 respostas que eu mais ouvi até hoje são: 1, não sei; 2, ser livre; 3, fazer o que eu quiser. Então, vamos investigar essa tal liberdade, o que podemos fazer com essa tal liberdade. Uma observação rápida para quem responde que não sabe o que é liberdade. Ou seja, provavelmente essa pessoa nem saiba diferenciar liberdade e ausência de liberdade. Se eu desse 120 quilos de liberdade para ela, ou 2.000 litros, ou 333 metros de liberdade, ela muito provavelmente não teria a menor ideia do que fazer com ela, a não ser cantar junto com o Sol para contrariar o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade. Uma outra observação rápida para quem respondeu: liberdade é ser livre. Essa é poética. Liberdade é ser livre. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Porque essa pessoa não estava lá na Revolução Francesa. Todos gritariam juntos: liberdade é ser livre, igualdade é ser igual, fraternidade é ser fraterno e pleonasmo é a última moda em Paris. Não sabe o que é pleonasmo? Pergunta para o Aurélio. Mas, seguindo em frente, vamos para o que viemos fazer aqui hoje, investigar. Seria a liberdade fazer o que quiser? Ou seja, seria a liberdade a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser? Ou seria a liberdade o poder de agir com responsabilidade? Vamos nos esforçar para chegar a uma resposta plausível. Peço aplausos para o plausível porque a vida sem pleonasmos não teria a mesma graça. Se não chegarmos a uma resposta plausível, chegaremos a uma resposta razoável. Bom, vou usar minha própria reflexão para chegar lá. Mas eu não quero a opinião nem do Sócrates, nem do Platão, nem do Aristóteles, nem do Sócrates, nem do Casagrande, nem do Caio Ribeiro, nem do Caio Coppola, nem do Felipe Neto, nem do Alexandre Pires, nem do Cortella, nem do Karnal, e nem do Clóvis, e nem do Pondé. Por quê? Porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. E o único que importa mesmo é o autor, que sou eu mesmo, no caso. Vamos lá. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O que poderíamos falar para defender essa ideia? A única coisa que me vem à cabeça agora é a ideia que ela transmite em si mesmo: fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, e não ter que dar satisfação para ninguém.
Deu na telha, a pessoa faz, sem culpa, sem remorso, sem arrependimento. Just do it. Parece uma ideia legal. Mas vamos fazer uma observação a respeito, pois, como diria Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. Eu sei, eu disse que não ia usar a opinião de Sócrates, só que isso não é uma opinião, isso é uma sabedoria. E outra, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, se eu quiser voltar atrás do que eu falei, eu mesmo volto. Mas vamos lá, vamos imaginar 3 situações hipotéticas onde isso poderia ser aplicado. 1. A pessoa vai fazer uma cirurgia de desvio de septo. De repente, ela entra no centro cirúrgico e sua vista fica meio turva e apaga. Quando acorda, percebe que o médico trocou os braços dela pelas pernas dela e ainda de forma indevida. O braço esquerdo, onde era para ficar a perna direita, que ficou onde era para ficar o braço esquerdo, e a perna esquerda, onde era para ficar o braço direito, que está onde era para estar a perna esquerda. 5 segundos para você empaticamente se imaginar nessa situação. Então-se, cara pálida pós-moderna do século XXI, viciado em curtidas, comentários e compartilhamentos, você provavelmente falaria: doutor, como assim? Onde você está com a cabeça? Por que você fez isso? E ele tranquilamente, fazendo ligeiros movimentos com as sobrancelhas, definitivamente definitivas, porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Seria uma boa resposta? A segunda situação hipotética. A pessoa hipotética poderia ser o nome de gente, né? Hipotética, gostei. Enfim, a pessoa hipotética guardaria dinheiro 23 anos para levar a família toda para Disney World. Aquela alegria. Adormece no voo e quando acorda descobre que o avião pousou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ela corre desesperado para falar com o comandante. Ô seu piloto, que história é essa? É uma escala. E o piloto de boas, com a mão na cintura, limpando os óculos escuros Ray-Ban, mascando chiclete com aquele queixo sedutor de George Clooney, diz num tom de voz sereno e autoconfiante: não é escala não, chegamos. E o hipotético, desesperado: mas esse voo não ia para Disney? E o comandante, com ar de galã de novela do Suriname, diz com uma simplicidade corrosiva: sim. E o hipotético, que agora está desesperado e histérico, pergunta: e por que você não foi para Disney? E o comandante, olhando para o sol que se põe no horizonte, com os olhos semicerrados, com um leve sorriso nos lábios, apenas diz: porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O que só aumenta ainda mais a profunda irritação do hipotético. E a terceira situação, que é muito pior do que as outras duas, disparado. A pessoa vai a um restaurante e pede uma Coca-Cola. E o garçom, ao invés disso, traz um refrigerante bem parecido com a Coca. O mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma cor, quase o mesmo nome, só que não é Coca. É um refrigerante falsificado chamado Coca-Cola Zero. Quando a pessoa reclamar, você já até sabe que o garçom vai responder: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Enfim, entendeu o espírito da coisa, né? Você ainda acha que existe a possibilidade de que liberdade seja a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser? É quase isso. A vida é nossa e a gente faz o que quiser, desde que, e é nesse desde que o bicho pega, desde que a pessoa arque com todas as consequências. Então, nós, no fundo, sabemos que quando a pessoa diz que a liberdade é fazer o que eu quiser, o que ela realmente está querendo dizer é que ela não quer arcar com as possíveis consequências indesejáveis daquilo que ela faz. Resumidamente, ela quer evacuar, não quer limpar e quer que alguém limpe. E muitos ainda querem ser amados por isso. É só o meu jeito de ser, evacuar sem me importar com ninguém. Vamos, então, afirmar a afirmação do autor estudado aqui no caso, Daniel Salz. O poder de agir com responsabilidade é igual à liberdade. O que podemos deduzir do que o autor quis dizer? Podemos deduzir várias coisas, mas aqui temos uma imensa vantagem, porque não precisamos deduzir. Por quê? Porque o autor sou eu, e eu sei exatamente o que eu quis dizer com isso e vou revelar agora. Vamos ver se vai aparecer um ser vivente para discordar de mim o que o autor quis dizer com isso. A liberdade, ela é o resultado da combinação inteligente entre o nosso poder de agir com o nosso juízo. Mas poderia surgir em um diria: então isso não é liberdade total. Liberdade é liberdade, é fazer sem pensar, sem se preocupar com o outro, sem se importar com as consequências. Eu te digo, meu amigo, que isso é que nem o caso da Coca-Cola Zero. Isso é uma coisa muito parecida com a liberdade, mas não é liberdade. Por quê? Porque o primeiro desafio da liberdade é manter a liberdade livre. Bugou, né? Vou repetir. O primeiro desafio da liberdade é manter a liberdade livre. Por exemplo,
Imagina que você está no ônibus, entra um cara com 2 metros de altura, 2 metros de costas, 2 metros de bíceps, 2 metros de antebraço, com uma camiseta agarrada, delineando seu tórax e barriga tanquinho estampada. Professor de jiu-jitsu. Com aquelas orelhas de couve-flor e tudo, e senta no banco na sua frente. E você, no uso de todo o seu ímpeto de a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, desce um belo telefone naquela orelha esquisita. Foi uma atitude livre? Foi. Teve juízo? Não. Além de tudo, as consequências já não pertencem mais ao agente do telefone, já está no critério do telefonado. Então, a liberdade comprometeu a liberdade. E assim as pessoas fazem quando utilizam sua liberdade para atingir a liberdade do outro. E daí que nasce a famosa "a nossa liberdade termina onde começa a do outro". Mas além disso, o que o autor quis dizer foi o seguinte, e eu tenho certeza absoluta que ele quis dizer isso. Não estou interpretando, porque o autor sou eu. Para facilitar a visualização, quero que você relembre a professora mais chata que você já teve na vida. Pode ser professor também, sem problemas. Aquele exigente, que obrigava todos a fazerem as coisas do jeito dele ou dela. A vírgula certo, no lugar certo. Chato, né? Mas tem outra professora pior que essa. É aquela que aparecia com uma folha, sulfite, em branco e dizia: "Hoje é aula de desenho". "Qual é o tema, professora?" E ela respondia, sorridente: "Tema livre, o que vocês quiserem". E você nunca tinha a menor ideia do que desenhar. Vou dar um exemplo que você vai entender ainda melhor. Quando a gente era criança e fazia aquelas brincadeiras de subir no batente da porta, se a porta fosse muito estreita, a brincadeira ia dar certo, não conseguia nem passar pelo batente da porta. Professora chata. E se a porta fosse larga, ia dar certo, os pés e as mãos não iam alcançar. Professora sem critério nenhum. Então, os batentes precisam ficar na medida certa para que você possa subir, crescer, se desenvolver, evoluir, sair daqui melhor do que você entrou. Porque os batentes na medida certa são saudáveis, são limites saudáveis. Sua capacidade de escalar o batente é o seu poder de agir. A distância entre os batentes é a responsabilidade. A combinação dos dois juntos te dão a liberdade de você subir para onde você quiser. Os limites saudáveis existem para que a gente cresça, suba, evolua. Foi exatamente isso que o autor quis dizer com poder de agir com responsabilidade é igual à liberdade. Esses foram os 12 minutos para entrar aos livros.